O Projeto Agrícola do Templo do Povo, uma organização religiosa estadunidense sob a liderança de Jim Jones, no noroeste da Guiana, tornou-se internacionalmente infame. Em 18 de novembro de 1978, o silêncio sufocante da selva da Guiana foi rasgado apenas pelo som dos passos pesados de uma força-tarefa que avançava pela lama. Policiais guianenses e soldados americanos lutavam contra o terreno hostil, sem imaginar que estavam prestes a entrar em um dos cenários mais horripilantes da história moderna. O alvo era Jim Jones, o carismático, porém perturbado, líder de uma seita americana que havia fugido dos Estados Unidos 4 anos antes, prometendo a seus seguidores um paraíso em forma de comunidade rural autossustentável, livre da corrupção do mundo. O nome desse paraíso? Jonestown. Escondida no coração da floresta tropical, Jonestown era uma cidade isolada, envolta por uma muralha verde de árvores que se estendiam a mais de 30 metros de altura. O ar úmido e denso parecia engolir cada respiração. A trilha de acesso era quase intransponível. Mas o verdadeiro perigo não estava na natureza, estava na insanidade humana que esperava do outro lado. Jim Jones, sempre paranoico, havia se cercado de guardas armados e controlava cada aspecto da vida de seus seguidores com uma mistura venenosa de fé, medo e manipulação. Quando as tropas finalmente chegaram à clareira onde se erguia Jonestown, foram recebidas por um silêncio sepulcral. Nenhum som de vozes, de passos ou de vida. Apenas o zumbido dos insetos e o farfalhar distante das folhas. E então, ao atravessarem os portões da colônia, a visão que se revelou diante deles foi o próprio retrato do inferno. Centenas de corpos espalhados pelo chão, formando um tapete macabro de homens, mulheres e crianças. As cores vibrantes das roupas contrastavam com o tom arroxeado das manchas de veneno que manchavam os rostos. O cheiro doce e enjoativo da morte enchia o ar. 9 pessoas morreram naquele dia, incluindo 304 crianças, o maior massacre de civis americanos em um evento deliberado até então. E embora o mundo tenha sido informado de que tudo não passara de um suicídio coletivo, as investigações logo revelariam algo ainda mais terrível. Muitos dos mortos não escolheram morrer. Eles foram obrigados. Desta forma, muitas fontes, incluindo sobreviventes de Jonestown, considerem que as mortes tenham sido parte de um assassinato em massa. Para entender a tragédia, é preciso voltar no tempo. Jim Jones começou sua trajetória como um pastor progressista nos Estados Unidos, pregando igualdade racial e justiça social. Mas com o passar dos anos, seu discurso foi se tornando mais messiânico, e sua obsessão pelo poder cresceu. Quando as autoridades começaram a investigá-lo por abuso, corrupção e lavagem de dinheiro, ele decidiu fugir, levando consigo centenas de seguidores cegamente devotos. Em 1974, fundou Jonestown em uma clareira da selva guianense, vendendo a ideia de um paraíso socialista autossustentável. Em gravações enviadas aos Estados Unidos, Jim descrevia o lugar com entusiasmo. Falava de batatas feitas de banana da terra, de refrigerantes que custavam apenas 3 centavos americanos, de hambúrgueres artesanais frescos. Jim disse terem ganhado o primeiro prêmio do governo nacional da Guiana por seus vegetais verdes folhosos. "Aqui é o paraíso na terra", dizia com voz calma. Mas bastava olhar sob a superfície para perceber que aquele paraíso era, na verdade, uma prisão. Os seguidores trabalhavam exaustivamente, dormiam pouco e eram vigiados o tempo todo. A cerca que cercava Jonestown não servia para proteger, servia para manter todos dentro. Quando os rumores de abusos começaram a se espalhar, familiares desesperados exigiram uma investigação. Assim, o congressista Leo Ryan viajou até a Guiana com jornalistas e observadores para averiguar as denúncias. Chegaram a Jonestown em 17 de novembro de 1978, e à primeira vista, tudo parecia perfeito. Jim havia treinado seus seguidores para sorrir, agradecer e dizer o quanto eram felizes. Mas por trás dos olhares forçados,
O medo era palpável. Durante a visita, 2 membros da seita conseguiram discretamente entregar um bilhete à comitiva. Por favor, nos ajudem a sair de Jonestown. Essa pequena mensagem seria o estopim da tragédia. No dia seguinte, Leo Ryan decidiu levar consigo aqueles que queriam escapar. A tentativa de deserção destes membros criou um clima de tensão no local. Jim Jones, com um olhar frio e um tom teatralmente controlado, fingiu aceitar a saída dos desertores. Mas em seu discurso inflamado, transformou aquele momento em um espetáculo público de humilhação. Diante de toda a comunidade, ele apontou para os que desejavam partir e os chamou de traidores, covardes, que estavam prestes a abandonar o paraíso que Deus havia confiado a eles. O congressista Leo Ryan tentou manter a calma e negociar a saída em segurança. Mas o controle de Jim sobre seus seguidores era absoluto, e a violência estava prestes a explodir. Naquela tarde, quando Ryan e sua equipe se preparavam para deixar o local, um homem surgiu repentinamente da multidão. Sem aviso, avançou contra o congressista e o golpeou com uma faca, ferindo-o no braço. Atordoado, Leo Ryan foi rapidamente cercado por sua equipe e pelos repórteres. Sabendo que a situação estava prestes a se tornar mortal, ele deu a ordem para sair de Jonestown imediatamente. Ao chegar à pista de pouso do porto de Kaituma, o avião que deveria levar Leo Ryan e sua comitiva foi alvejado pela guarda que fazia a segurança de Jim Jones. Ryan, 3 repórteres e uma ex-integrante da seita foram mortos. Foi a única vez em que um congressista dos Estados Unidos foi assassinado no cumprimento do dever. Mais tarde, naquele mesmo dia, os habitantes de Jonestown morreram de envenenamento por cianeto, principalmente em torno do pavilhão principal do assentamento. O FBI recuperou mais tarde uma gravação de áudio de 45 minutos do suicídio em andamento. Na gravação, Jones informa aos membros do templo que a União Soviética, país com o qual a seita havia negociado um êxodo para ocorrer em alguns meses, não os aceitaria mais após os assassinatos do congressista Leo Ryan. A justificativa apresentada por Jones para o suicídio coletivo manteve a mesma linha de seu discurso anterior sobre supostas agências de inteligência que estariam conspirando contra o templo. Ele afirmou que essas agências iriam atirar em nossos bebês inocentes, torturar nossas crianças, torturar alguns de nossos membros e torturar nossos idosos. Em um delírio paranoico, reuniu todos no pavilhão central. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Eles não vão nos deixar em paz. A única saída é morrer com dignidade. Jones e vários membros passaram então a argumentar que o grupo deveria cometer um suicídio revolucionário, ao beber suco de uva com cianeto e sedativos. Em seguida, ordenou que o veneno fosse distribuído em grandes tonéis de refresco de uva. As mães receberam primeiro, sendo instruídas a dar a bebida mortal aos filhos. O choro das crianças foi abafado pelas vozes fanáticas de fiéis que entoavam cânticos de libertação. Jones podia ser ouvido dizendo: "Não tenha medo de morrer", e que a morte é apenas uma passagem para outro plano. No final da gravação era possível ouvir a voz de Jones gritar as horríveis palavras: "Nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano." Alguns tomaram o veneno voluntariamente, outros foram obrigados. De acordo com membros do templo que conseguiram escapar, as crianças receberam a bebida primeiro. As famílias foram orientadas a deitarem-se juntas. Além disso, o grupo estava cercado por guardas armados que impediram a fuga de quase todos os que discordaram daquela decisão. Quando o último suspiro cessou, Jim Jones foi encontrado caído em sua cadeira, morto por um tiro na cabeça. O único em todo o campo que não havia bebido o veneno. Leslie Muto, o primeiro médico que chegou ao local logo após o evento, sustentou a tese de que a maioria das mortes foi homicídio e não suicídio, com base no fato de que 83 dos 100 corpos, que ele examinou, tinham perfurações de agulha nas costas de seus ombros, o que indica que o veneno foi injetado contra a vontade das vítimas. Outros sobreviventes relataram que ouviram gritos e tiros enquanto estavam escondidos na floresta.
Quando os soldados americanos finalmente chegaram, o que viram os perseguiu pelo resto da vida. Filas de corpos, muitos abraçados, outros com os braços estendidos em direção ao céu, como se pedissem socorro. O som das moscas, o cheiro da decomposição e o silêncio absoluto daquele paraíso amaldiçoado formavam um cenário que jamais seria esquecido. O evento foi amplamente coberto pela mídia, e fotografias do ocorrido adornaram capas de jornais e revistas durante meses após a sua ocorrência. Foi rotulado como seita da morte. Jonestown não foi apenas o fim de uma seita. Foi o retrato mais sombrio daquilo que a manipulação humana é capaz de fazer quando a fé cega substitui a razão. Um lembrete de que o inferno, às vezes, é criado por mãos humanas. Em 4 de abril de 1922, um mecânico chamado Albert Hofner visitou a casa da família Gruber, localizada perto de uma floresta na Alemanha. A família o havia contratado para reparar o motor de seu celeiro algumas semanas antes. No entanto, quando ele chegou à casa, notou algo estranho. As vacas e os cães faziam muito barulho no celeiro. Mesmo assim, o resto da casa estava completamente silencioso. Ele tentou bater na porta e chamar por eles várias vezes, mas ninguém veio abrir. Supondo que não estivessem em casa, ele esperou no quintal por 1 hora antes de decidir ir embora. Mas justo quando ele estava prestes a sair, notou que a porta da sala do motor estava destrancada. Então, ele decidiu consertar o motor de qualquer maneira e voltar para receber o pagamento mais tarde. Após terminar o conserto, Albert quis informar a um dos vizinhos sobre seu trabalho, mas a casa era completamente isolada, com o vizinho mais próximo a mais de meio quilômetro de distância. Sem outra opção, ele fez o desvio e bateu na porta de Lauren, o vizinho mais próximo dos Gruber. Lauren, no entanto, achou a casa vazia extremamente suspeita. Ele conhecia bem a família e imaginou que eles o teriam informado se fossem sair para algum lugar. Então, mais tarde naquela noite, ele se juntou a 2 de seus vizinhos para irem verificar as coisas pessoalmente. De fato, a casa estava tão vazia quanto Albert havia relatado. Enquanto procuravam pela casa, um deles notou que a porta para a área das máquinas também estava destrancada. Os 3 entraram por essa porta. Depois de examinarem a sala das máquinas, decidiram investigar mais, arrombando a porta do celeiro que estava conectada a ela. No entanto, a visão horripilante que testemunharam do outro lado da porta provavelmente os acompanhou pelo resto de suas vidas. A princípio, tudo parecia normal, mas então um deles avistou o que parecia ser um pé humano saindo de uma pilha de feno. Isso acabou sendo os restos mortais de Casilha, de 72 anos, a matriarca da casa. À medida que se aproximavam, também notaram mais 3 corpos espalhados pelo celeiro. Estes incluíam o patriarca da casa, Andreas Gruber, de 63 anos, e suas 2 filhas. As coisas ficaram ainda mais macabras. Eles também descobriram os restos mortais do neto de Andreas, Isef, de 2 anos, em seu carrinho, com o crânio esmagado, assim como os da empregada doméstica da família, Maria, em um cômodo diferente. Alguém havia assassinado toda a família Gruber e saído sem ser pego. Posteriormente, a investigação concluiu que a família foi morta 4 dias antes, no dia 1º de abril. Mas o que tornou este crime já bárbaro ainda mais arrepiante foi que ele foi realizado ao longo de várias horas. O assassino provavelmente passou um longo tempo na casa depois, tentando esconder as evidências cobrindo os corpos com feno e cobertores. O cômodo com a empregada até tinha roupas enfiadas no peitoril da janela para dificultar que ela fosse avistada de fora. A maioria presumiu que isso era o resultado de um roubo que deu errado. No entanto, a maioria dos objetos de valor ainda estava na casa, o que complicou ainda mais o caso. Vizinhos relataram que a família havia visto homens encarando sua casa da floresta em várias ocasiões. Sua empregada anterior havia pedido demissão meses antes, alegando que a casa era assombrada, e alguém havia arrombado a sala das máquinas alguns dias antes dos assassinatos. Nenhuma dessas pistas ajudou os investigadores a encontrar o assassino, e como a casa era tão isolada, não havia testemunhas.
Até hoje, os assassinatos da família Gruber permanecem um mistério sem solução. Em julho de 2015, Mark Andre estava marcando árvores na densa floresta comunitária de Arcata, na Califórnia. Ele trabalhava como diretor de serviços ambientais de Arcata e fazia uma inspeção de rotina quando algo estranho chamou sua atenção. Logo ao lado da trilha de caminhada, Mark notou uma estrutura incomum surgindo através da vegetação. Ele se aproximou e ficou chocado ao encontrar uma cabana no meio da floresta. O que tornou essa descoberta ainda mais estranha foi o fato de que não se tratava de um barraco construído às pressas. Era surpreendentemente bem construída, com uma base estável de blocos de concreto, lonas plásticas para manter as coisas secas e até mesmo uma fechadura na porta da frente. Alguém claramente havia passado semanas, se não meses, construindo-a do zero. Mark notificou imediatamente os guardas florestais, que passaram os dias seguintes fazendo vigilância perto da cabana para ver se o proprietário retornaria. Eles eventualmente quebraram a fechadura para ver se conseguiam encontrar pistas sobre quem morava lá. Mas isso só os deixou ainda mais confusos. Lá dentro, encontraram tudo que alguém precisaria para sobreviver no meio do nada: água potável, um fogão a lenha, comida enlatada e até livros empilhados ordenadamente nas prateleiras. Parecia mais com um apartamento-estúdio minúsculo do que com uma cabana improvisada. No entanto, nenhum dos itens internos forneceu qualquer pista sobre a identidade do proprietário. Como ninguém retornou após vários dias, os guardas presumiram que a cabana havia sido abandonada. Eles seguiram os procedimentos adequados e deixaram um aviso de despejo na porta da frente antes de deixar o local. Mas quando Mark e os guardas voltaram para demolir a estrutura, fizeram uma descoberta ainda mais chocante. A cabana inteira havia desaparecido sem deixar vestígios. Não havia nem mesmo um único prego deixado para trás. Em seu lugar, estava o símbolo internacional de squatter, desenhado com carvão. Isso levantou mais perguntas do que respostas. Como os residentes da cabana sempre conseguiam estar ausentes sempre que os guardas visitavam? E mais importante, por que eles estavam se escondendo no meio de uma floresta, em primeiro lugar? É possível que essa pessoa fosse um criminoso foragido, mas mesmo depois de uma década ninguém sabe a resposta real. Em maio de 2016, um caminhante percorria uma floresta em Harland, Kentucky. Mais ou menos na metade de seu percurso, ele descobriu uma câmera de trilha caída no chão da floresta. Câmeras de trilha são tipicamente usadas para capturar imagens da vida selvagem. Mas esta câmera em particular não tinha nenhum armazenamento nem bateria. Supondo que estava abandonada, o caminhante a levou para casa e deu a um amigo para ver se poderia ser consertada. O que nenhum dos dois sabia era que esta câmera era, na verdade, uma armadilha preparada por um louco. No momento em que o amigo conectou uma bateria a ela, a câmera explodiu. A explosão foi forte o suficiente para arrancar alguns dos dedos do homem e ferir seu estômago. O dispositivo havia sido preparado para explodir no momento em que recebesse energia. Após serem alertados sobre o incidente, as autoridades vasculharam a área onde a câmera foi encontrada e descobriram outra câmera de trilha com modificações similares, mas ela não continha nada que pudesse ajudar a identificar quem a colocou lá. Ao fazer buscas nos bairros locais, os investigadores finalmente tiveram uma pista. 2 pessoas diferentes relataram ter ouvido uma explosão na casa de um vizinho vários meses antes. Aquele vizinho era Mark Saff, de 39 anos. Quando as autoridades revistaram sua casa, encontraram baldes cheios de materiais para a fabricação de bombas e um bilhete escrito à mão que dizia: "Câmera quebrada para uma alma quebrada." Ele foi preso em 21 de junho de 2016. Mas antes que pudesse ser formalmente acusado, a polícia queria sua ajuda para localizar outras câmeras explosivas que ele pudesse ter deixado para trás. Durante esse passeio, Saff tentou agarrar a arma de um policial, provavelmente numa tentativa de escapar. Durante a luta, ele foi acidentalmente baleado e morto. Antes de sua morte, ele ajudou a polícia a encontrar mais 12 câmeras armadilhadas escondidas pela floresta de Harland.
mas é totalmente possível que muitas outras ainda estejam por aí, à espera de serem descobertas por um transeunte desavisado. Em 10 de novembro de 1985, um caçador caminhava pela densa mata do Bear Brook State Park, em Allenstown, New Hampshire. Ele havia usado essa rota muitas vezes antes, mas desta vez, algo incomum chamou sua atenção. Escondido sob uma pilha de folhas e detritos havia um barril de metal enferrujado de 55 galões. Curioso, ele se aproximou e descobriu os restos cortados de 2 pessoas dentro. As autoridades foram alertadas imediatamente. A investigação posterior revelou que as vítimas eram uma mulher jovem e uma menina. Ambas foram mortas por trauma contundente na cabeça, depois cortadas em pedaços e enfiadas no barril. Infelizmente, ambos os corpos estavam muito desfigurados para serem identificados. Sem pistas, o caso ficou parado até o ano 2000. Um soldado estadual estava revisitando a área onde o primeiro barril foi encontrado, na esperança de descobrir novas pistas. Mas em vez disso, ele encontrou algo muito pior. Outro barril idêntico de 55 galões, a apenas 150 metros do primeiro. Dentro estavam os restos mortais de outras 2 meninas, ambas entre 1 e 4 anos de idade. Elas foram mortas da mesma forma brutal, trauma contundente na cabeça, seguido de desmembramento. A descoberta confirmou que todos os 4 assassinatos eram obra da mesma pessoa. Mas mesmo com essa nova evidência, o caso permaneceu sem solução por mais 14 anos. Finalmente, graças a testes de DNA avançados, 3 das 4 vítimas foram identificadas. A mulher adulta era Marla Elizabeth Honeyurt, de 24 anos. As 2 crianças eram suas filhas, Mary Vaughn, de 7 anos, e Sarah McWatters, de 11 meses. Essa identificação ajudou a restringir a investigação, mas não revelou imediatamente o assassino. Eventualmente, testes de DNA apontaram para um homem chamado Terry Peter Rasmussen. Sem o conhecimento das autoridades na época, Rasmussen já havia sido preso pelo assassinato de sua esposa em 2002. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e morreu em 2010, muito antes que alguém o ligasse aos assassinatos de Bear Brook. Embora o caso esteja tecnicamente resolvido, muitas perguntas permanecem sem resposta. E com o assassino não mais vivo para enfrentar a justiça, a história continua sendo uma das tragédias mais perturbadoras e não resolvidas já descobertas em uma floresta. Um homem passeando com seu cachorro perto de Ashford, Washington, fez uma das descobertas mais perturbadoras em Red Elm Woods, uma floresta isolada conhecida pela falta de trilhas mantidas e quase nenhum serviço de celular. Ele havia pegado uma estrada de incêndio pouco usada, a cerca de 3 quilômetros de distância, quando seu cachorro começou a rosnar para um denso arbusto logo ao lado do caminho. Havia um forte cheiro de podridão no ar, tão forte que ele inicialmente presumiu ser um animal morto. Quando foi investigar, encontrou uma cova rasa com aproximadamente 1,5 metro de diâmetro. Dentro havia 6 pacotes grandes embrulhados em lona plástica preta e fita adesiva. Pedras pesadas de rio haviam sido colocadas em cima de cada um, como se para mantê-los submersos. Um dos pacotes tinha um rasgo perto de uma ponta, e através dele, ele viu uma mão humana. Ele se afastou imediatamente e contactou o xerife local. Uma equipe forense foi enviada no dia seguinte. O que eles descobriram foi sombrio. 6 pacotes embrulhados, cada um contendo restos humanos parciais. No total, os investigadores identificaram partes de pelo menos 4 vítimas diferentes, todas desmembradas e seladas em camadas de plástico e fita. As vítimas foram mortas de maneiras diferentes. Uma tinha trauma craniano severo, outra tinha sinais de estrangulamento e uma havia sido parcialmente queimada. Os restos mortais estavam em vários estágios de decomposição. De acordo com o legista, os corpos não foram todos despejados de uma vez. O local foi usado ao longo de vários anos, com novos restos mortais sendo adicionados lentamente com o tempo. Uma vítima foi ligada a um boletim de desaparecimento de 2003. Outra nunca havia sido sequer registrada como desaparecida e permanece não identificada.
A localização ficava a menos de 10 metros de uma trilha, ainda ocasionalmente usada por caminhantes. Apesar dos restos mortais terem sido encontrados em um local de enterro metódico, nenhum suspeito foi preso. Não havia impressões digitais, nem correspondências de DNA além das vítimas, e nem testemunhas. Até hoje, a identidade de quem criou a cova ainda é desconhecida. Em outubro de 1991, uma manhã fria e nublada cobre a paisagem silenciosa de Bolney, uma pequena vila rural na Inglaterra. Um homem caminha por uma estrada de terra, cercada por campos úmidos e o farfalhar das árvores de outono. Ele não imagina que, em poucos minutos, se tornará testemunha de uma das descobertas mais perturbadoras da história criminal britânica. Enquanto observa algo estranho no solo, parcialmente coberto por folhas e lama, ele se aproxima. O cheiro é forte, pesado, impossível de ignorar. Ali, embrulhado em um pedaço de carpete sujo, está um corpo. Ou melhor, parte dele. Um torso humano. Sem cabeça. Sem mãos. Os braços cortados com uma precisão quase cirúrgica terminavam limpos logo abaixo dos cotovelos, como se o assassino tivesse a intenção de apagar qualquer marca que pudesse revelar quem aquela pessoa fora um dia. A polícia é acionada, e logo o local se transforma em um cenário de horror controlado. A perícia chega. Câmeras registram cada detalhe, e os agentes se perguntam: quem poderia cometer algo tão metódico e tão frio? Os especialistas determinam que a vítima era um homem em boa forma física, entre 30 e 45 anos. Tudo indica que ele não era britânico, mas possivelmente originário do sul da Alemanha. A partir daí, começa uma busca desesperada, mas nenhum boletim de desaparecimento, em nenhum país, combina com o perfil. É como se aquele homem nunca tivesse existido. O caso é batizado de Operação A23 e mobiliza mais de 60 investigadores. Um esforço gigantesco, custando mais de 150 mil euros, na tentativa de reconstruir o quebra-cabeça de uma identidade perdida. Eles seguem cada pista, cada nome suspeito, cada rumor. Em uma casa abandonada próxima à área do crime, encontram um possível rastro. O local havia sido alugado por um homem com um nome falso, supostamente alemão. Dentro da casa, uma única coisa chama a atenção: uma revista adulta marcada com números escritos à mão. Seria um código? Uma mensagem? Ou apenas mais uma pista falsa deixada por alguém inteligente o bastante para confundir a polícia? Anos se passam. Décadas, na verdade. E o mistério só se aprofunda. Nenhum DNA corresponde. Nenhuma nova testemunha surge. Nenhuma tecnologia moderna conseguiu, até hoje, revelar o nome do homem encontrado naquele carpete. A mídia o batizou de o torso de Bolney, uma vítima sem rosto, sem nome, sem passado.